Já? Aos vivos. Já? O som já tá ligado? Esse aqui também, ó. Se você quiser colocar nesse mesmo. Ah, e agora? Ele vai falar menor, do pessoal acho que parece. de São Paulo. Nossa, eu falo isso agora, porque a gente não esqueceu de lembrar do pessoal do prédio. Ah, sim. Então, nós também, pessoal, já tem pedidos na página para eles? A gente lembra. Alice, você passa, não passa com o número, por favor? Colocar no silêncio. Não, já tenho. Esse é seu. Não, você não. Não, Então tá sobrando. Foi você. Ai, gente, daquele menino de banco que desencarnou aqui. colocou. Ok. O Gui, né? Ai, É o Guilherme que é mesmo? Mas foi o Guilherme que a gente sabe quem que é. Eu coloquei o nome de 2 amigos que estão bem mal. Triste. Triste mesmo. Não dá de colocar o nome da minha avó. Teve um sonho péssimo com ela. Eu coloquei. Depois que eu comecei a colocar o nome da minha avó, começou a melhorar. Deixa eu ler pra aqui. Isso daí é de presente, se vocês quiserem assinar também, no curso de hoje. Eu nunca assino. Eu também nunca assino, né? Eu sou Nós somos. rebelde. A gente vai reprovar. Os nomes que você escreveu. Eu tenho provas no vídeo que eu vi. Mas vou até se provar que você estava encarnado. Inclusive, eu li. Terrível essa pessoa, né? Põe F na frente. De falta. Nossa, Muito bem quietinho. nem lembrava que é isso. Não ia no meu terceiro colegial, né? Eu não ia mesmo porque eu tô querendo graça. Não, deixa eu assinar. Hoje eu vou assinar. Tá com palestra também, ó. Tá errado. Estão assinando tudo errado. Estudo, meu pai. Ah, então com a mão aqui, desculpa. Pardon. Presta atenção, tá bom? Com a boca aberta. Cuidado com a boca. Qual que é o... É 237 a 256. Hoje vai ser bravo se conseguir fazer. Não dá, né? Hoje é dia 2 já, né? Aniversário da dona Ana tá chegando. De tudo. Da Mônica também. Você acredita que uma faz um dia e a outra faz no outro? Mentira. Ela faz 8 ou 6? 6. E você faz 7. Então aí a gente pode até comemorar. Azul. Não gosto de comemorar aniversário, mas eu dividi na parceria. Fica menos. Que página que é mesmo? 237. Nossa, Abriu em cima. Não, parabéns. A percepção está ótima, hein? Tô bem. Aqui também ficou sem papel. Sem papel também. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Vamos iniciar os nossos estudos de hoje, fazendo primeiro a nossa prece, nos concentrando, imaginando Jesus, nosso mestre querido, aqui no meio de nós. Os nossos irmãos internautas, imaginem uma luz, a presença do Cristo ao seu lado, na sua casa, iluminando o seu lar. Querido Deus, nosso Pai, graças os damos, Senhor, por mais esses dias de estudos, por todas as bênçãos recebidas, pela bênção da vida, da paz, da alegria, de todas as construções positivas, dos aprendizados,
que temos, Senhor, aurido nesta encarnação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, pelas suas lições. E neste momento de pensamentos unidos, estamos, Senhor, te rogando as suas bênçãos sobre todas as pessoas, Senhor. Todos os envolvidos no acidente, no incêndio do prédio ontem à noite em São Paulo. Abençoe, Senhor, a cada um deles. Acolha as almas que ali desencarnaram, Senhor, no teu regaço de amor e de paz, levando-o, Senhor, de acordo com o merecimento de cada um, para os hospitais, para as escolas, para o tratamento que for necessário, para o seu equilíbrio espiritual e emocional. Graças os damos, Senhor, pelo aprendizado do Evangelho, pela crença, Senhor, na vida, que a vida continua e que tudo o que acontece a todas as criaturas existe uma causa, existe um porquê. E que esta causa só vós sois conhecedores e que nós não podemos julgar a ninguém. Mas cabe a cada um de nós desejar todo o bem que for possível de nossos corações, a todos aqueles, e nossa gratidão a todos os que trabalharam para ajudar, para salvar, para acolher. Obrigada, Senhor, por este momento de preces, por esse momento de amor. E dedicando as nossas orações e todas as energias positivas a todo esse grupo, Senhor, pedimos permissão para iniciar os nossos trabalhos de hoje, agradecendo aos nossos espíritos protetores desta casa, aos espíritos protetores de cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, ouvir-lhe os bons conselhos, aceitando as intuições que nos forem dadas a respeito dos ensinamentos que aqui iremos aprender. Graças a Deus, que assim seja. Não fica na frente do Alexandre aqui? Não. Não. Fica. E alto. Um aviso? Então, vamos só alguns avisinhos rápidos. Bom, palestra ontem, como a gente fez, a Aline conseguiu fazer a reprise da transmissão, e a gente ficou com receio, porque estava travando muito, então a gente não compartilhou nos grupos, mas mesmo assim, extremamente positivo a gente ter feito, e aí vale como experiência, porque quase 3 mil visualizações sem a gente compartilhar. Quer dizer, então realmente é o pessoal que tem acompanhado toda semana e tal, então acabou... Mas funcionou bem, funcionou bem depois. Funcionou, mas mesmo assim, depois eu acho que você viu, eu coloquei o comentário, deixei o link de novo do YouTube, né? Mas só o comecinho que deu umas... Que deu uma chuchada, depois parece que... É porque eu tive que fazer pelo celular mesmo, eu consegui, pelo 4G do celular. Inclusive, depois ele engrenou. Inclusive teve gente nova. Mas por isso que foi super legal, né? Porque provavelmente alguém que está acompanhando é que compartilhou, porque a gente não compartilhou em grupo, a gente não divulgou, só colocamos na nossa página. E teve muita gente que tem normalmente acompanhado as palestras, que eu percebi que estavam ontem, tentei responder todas. E de hoje também. Aí só de aviso da campanha, a gente tinha falado a semana passada, aparentemente conseguiu suprir o emergencial, né, o que estava precisando. Teve até algumas coisas que já passaram do que precisava de cara, né? O que está faltando é aquilo que eu coloquei no grupo só, e assim, agora é coisa pequena, né, e barata. Buchinha de lavar louça, luva plástica, que também não deve ser uma quantidade grande, é para as funcionárias, e saco de lixo de 20, 60, que provavelmente é para banheiro, para quarto. Os de 100 litros, os de 100 litros conseguiram também atender. Comida também para a gente chegou. Então, ovos, que vai esses R$100 praticamente, dá para comprar uma quantidade razoável, já deve segurar uma boa parte, né? E o alho também, que eu acho que vai dar bastante. Então, aí também está chegando. Eu tenho mais doação no consultório, eu tenho mais doação lá no quarto, então amanhã eu já levo. Então amanhã já consegue matar, ou na sexta-feira consegue entregar. Mas assim mesmo, depois nós vamos ter... Mas não vamos começar, senão o povo vai reclamar da gente. Nós vamos ter que começar com quem souber também, nós precisamos de abóbora para fazer os doces de abóbora já para a festa.
Tá. Usando hamburguete, você está ouvindo? Então quem tiver... não precisa nem fazer o doce. Nós precisamos da doação da abóbora, porque os funcionários nossos do asilo conseguem depois... E quantas abóboras fazer? Não tem ideia. É bastante. O que vende é absurdo. É super legal. É surpreendente quando vende. A gente achou que fosse que menos vendia e é o que mais vende. Tá. Mesmo no doces, quando a gente faz o almoço, o que mais vende... Mas a abóbora é baratinho, né? É o doce da abóbora. Sempre consegue, mas se a gente já conseguir ir dando um toque em alguém, depois eu passo direitinho. Mas aí já é pra festa, já é pra semana do dia. Não vence? Começa na sexta, né? Na quinta, né? 17, né? É 17. É desse mês, não, 17. 22 é aniversário da cidade, é terça-feira, né? 22, 21, 20, 19, 18, 17 de maio é quinta-feira. E não estraga, se 17 a 20 não, que aí eles já vão fazendo, né? Porque eles vão fazendo quando é 17 a 22, né? Então provavelmente precisaria entregar isso no asilo na semana anterior para eles conseguirem fazer. O doce na hora do almoço, né? Esse doce de abóbora, eles não vendem. Vendem só no almoço. Só no almoço. Só no almoço do domingo. Não sei se vai ser domingo e terça, né? Não sei como é que eles vão fazer, eu não sei ainda a programação, mas depois esses detalhes depois a gente... O quê? Se vai ser almoço domingo e terça? Vai ser almoço só domingo. Só no domingo. Eu imaginei que fosse mesmo. Bom, mas aí depois a data direitinho. A única coisa é que com certeza eles vão fazer, eles precisam disso uma semana antes, pelo menos, para dar tempo de fazer. Né? Bom, vamos lá? Do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6. Não sei se nós vamos conseguir cumprir todas as perguntas. Até trouxe aquele texto complementar que, se for necessário, se a gente conseguir, a gente lê, senão a gente usa semana que vem de novo da Revista Espírita, tá? Mas aí, como eu fiquei com receio, porque hoje tem muita pergunta, embora sejam algumas curtinhas, o assunto eu acho que vai demandar bastante conversa. De novo, só aviso de novo para a gente não esquecer, as perguntas que a gente não conseguir responder durante a transmissão, depois a gente tenta responder uma a uma na página. E de novo, né, não é sessão mediúnica, é estudo do Livro dos Espíritos. E eu fiquei mais aliviado porque hoje o seu Antônio colocou, não sei se alguém viu na página do SAC, que alguém estava questionando por que tem uma toalha branca na mesa na frente da palestra. E aí ele teve, então, na verdade, são os mesmos comentários que a gente até comentei a publicação. Eu falei, não é só... Aqui nós não temos problema só com a toalha, né? Nós temos um problema com a camiseta, com a jarra. Mas eu estou fazendo esse comentário. Estão dando suporte hoje. Eu fiz o comentário porque o do... Obrigada. Então é uma coisa que em todo lugar deve acontecer, né? Estão falando uma vontade? Não, tranquilo. Só tô acompanhando aqui. Já fala isso. Quer começar aí? De áudio. Pode ser. Eu acho que não, porque normalmente as pessoas reclamam já rapidinho se tem o problema da... Tema: percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. 237. A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo dos espíritos, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. E aí, vamos comentando rapidinho. Lembra que nós vamos sempre, para a gente não esquecer, né, o assunto que a gente conversou semana passada é praticamente continuidade, né? Então ele vai só agora, o que ele vai discutir muito nesse capítulo, por isso que são várias perguntas, porque todas elas são muito próximas do assunto, né? Então, para tentar linkar todas que a gente colocou num só. E aí, de novo, cai naquela pergunta que a gente já ficou muito na semana passada conversando, né? Que é essa história de percepção, sensação, sofrimento, que a gente acabou entrando no assunto de umbral, do que eu sinto, se sente frio, se sente fome, e a gente acabou conversando um tempão. Aí, nessas perguntas, vai falar muito sobre isso. E a primeira que ele faz é exatamente isso, né? Há uma vez, eu desencarnado, no mundo dos espíritos, tenho as percepções que eu tinha aqui, fome, frio, calor, vontade de fumar, isso que a gente discutiu muito a semana passada, né? Sim.
Certo? E aí qual a resposta? A resposta é que sim. Que a gente conversou muito a semana passada. Que aí tem, lembra que a gente ainda discutiu a semana passada, conversou, falou, não, mas aí tinha, lembra que lá na Revista Espírita, não, mas o espírito perde completamente o laço se fosse assim, aí eu não teria na 237 essa resposta clara. Lembra que a gente comentou muito das colônias, de que tem uma discussão de que não tem, então que eu não sinto, quer dizer, e a resposta é clara, sim. E a gente discutiu muito a semana passada também, que é o quê? A gente não pode perder o link todo do conceito básico que vem lá de trás. Se eu continuo sendo o mesmo desencarnado, as sensações continuam sendo as mesmas no primeiro momento. E aí ele acrescenta que eu adquiro outras por conta da sensibilidade de não ter mais a matéria. Né? Deixa eu te olhar, você falou, você está me preparando. Está se preparando? Não, mas se eu acabei, sou Alice, eu vou continuar sendo Alice do outro lado. Pode ser que eu perceba mais coisas, ou que eu sinta mais coisas, né? Mas aquilo que eu tinha, eu vou perceber. A menos que eu tenha evoluído o suficiente para não precisar dessas lembra, sensações. E aí foi bom você ter lembrado que a gente falou lá dos graus dos espíritos lá. Quanto mais evoluído, menos essas sensações, as sensações da matéria, lembra sempre que é a sensação da matéria que nós estamos falando, né? A percepção moral, quanto mais eu evoluo, mais eu tenho. Aí é o contrário, proporcionalmente com o inverso, né? Quanto mais eu evoluo, menos percepção material eu tenho. Tanto que ele usa a inteligência aqui. Ele fala da inteligência, porque ele entendeu usa a moral, né? A percepção não só como a percepção de física. fome, que é o que a gente está ligado ao físico, mas a tudo aquilo que envolve a alma, que é o espírito é que tem. Né? Não foi o meu cérebro, né? Sim. E aí morreu, só processou, acabou, né? Acabou a inteligência. Volta simples ignorante de novo. Aí lá eu fico... mas isso é extremamente importante a gente bater. Sim, porque senão... porque lembra que a gente sempre comenta a história do seu desencarno, quem pensa, ou encarnado, quem pensa? O cérebro? Não, né? Não, né? Então, se não é o cérebro físico, é o espírito. Então, se é o espírito, a hora que desencarna e acabou, matéria acabou, o cérebro foi junto. O cérebro não existe mais. Porque senão nós temos que pensar que o cérebro é uma coisa completamente isolada, né? Uma caixa preta, que depois que desencarna ele fica guardadinho junto com os ossinhos lá no caixão. Né? Aí depois de certo tempo, ele come e aí só fica o osso. Então cadê a inteligência? Acabou. Né? Se tivesse, não sei. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Tudo bem? Praticamente, né? Clareou a anterior. Do que ele estava falando, né? E aí a gente vai sempre, nós vamos notar em quase todas as coisas, que vai sempre cair na história da minha evolução. Sempre vai ter depende do seu grau, depende da sua condição moral, depende, então sempre vai estar linkado com isso daí. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua pureza, os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. De novo, né? Acabamos de falar lá na anterior, em relação ao grau de aperfeiçoamento, de perfeição, era de baixo. Ele pergunta e a resposta é exatamente a mesma. Né? Depende do grau de elevação e de pureza que eu vou tendo. Né? Isso me lembrou, só de enfatizar, talvez, quando a pessoa entra para ter uma comunicação de um espírito, né? E ele pede uma resposta absolutamente particular, né? Material. E se esse espírito que se manifesta for um espírito inferior, o que é que ele vai orientar para essa pessoa? Né? Que tipo de orientação? Porque ele não sabe mais do que eu, né? Ele é tão inferior e tão ignorante quanto eu. Quer dizer, a resposta que ele vai me dar, ele pode dar simplesmente um chute, para ver se acerta ou não. Sim, né? Ou do que ele consegue entender, né? Até onde ele consegue enxergar. Ele consegue enxergar, exatamente. Nada além. Então, assim, é um alerta, né?
para os cuidados que a gente tem com as comunicações espirituais, para ver o teor, né, daquilo que se está recebendo, se é bom, se o conteúdo é um conteúdo mais elevado ou está muito E se faz sempre, sempre a gente lembrar que se confronta, se faz sentido com a codificação. Né? Exato. Senão eu vou ter, e nós vamos ter, e lembra sempre que aí o fato de comunicação mediúnica, a gente discute isso o tempo todo, quer dizer, é só específico do grupo mediúnico do centro espírita. Não, se nós temos comunicação mediúnica é em qualquer lugar com qualquer pessoa que seja médium, que tenha essa capacidade. Então, o que eu vou receber de informação desse espírito que está se comunicando é o que esse espírito tem de entendimento. O simples, lembra que a gente tem que sempre voltar no fato de que o simples fato de ele ter desencarnado não dá condição melhor para ele moral. Certo? Senão nós vamos voltar naquele que a gente sempre comenta. Nossa, morreu, virou santo. Não, se ele continua sendo exatamente a mesma moral que ele tinha aqui, então o conhecimento dele também continua sendo aquele mesmo. Então, e aí nós vamos ver, e aí nós vamos entrar em vários exemplos. Né? Nós temos aí centenas de livros mediúnicos que não têm base doutrinária nenhuma. Ou comunicações mediúnicas em vários lugares que são tratados como cartomante. Se eu vou casar, se eu não vou casar, se vai ter filhos, se não vai ter filhos, vai trabalhar e assim por diante. Sim. E são comunicações mediúnicas, nós temos que lembrar sempre isso. Sim. Né? Porque tem muita gente, não, mas isso não é comunicação. É comunicação mediúnica, sim. O filme do Ghost, de novo, retrata muito bem isso, né? Que ela começou numa brincadeira, achando que podia avacalhar, e aí ela realmente tinha a mediunidade, né? Uhum. Ela tinha mediunidade, só que aí ela usava para outra coisa. Até o momento que ela viu que o negócio ia se virar contra ela, né? Aí ela precisou trabalhar mais. E assim, sobre o conhecer o princípio das coisas, às vezes é alguma resposta, né, que o Espírito vem a dar, que o inferior não sabe mais do que a gente mesmo. Sim, a pergunta é profunda, né? Tanto que a pergunta é essa, quer dizer, o Espírito simples fato, ele está no mundo espiritual, ele tem o conhecimento profundo por exemplo, vamos lá na frente, né, ele tem conhecimento de Deus. Né? Então, é nisso que ele está tentando fazer os questionamentos. 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E isso faz que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Isso nós comentamos na semana passada. Alguém perguntou, acho que foi você, né? A respeito de tempo, se é o mesmo tempo que a gente consegue entender aqui e lá, né? E ele responde que não, né? Comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo. Tal como o compreendemos, a duração para eles praticamente não existe. E os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Tudo bem? Ele só complementa aquilo que a gente estava falando. Eu acho que a gente conversou bastante disso. Acho que a Aline perguntou semana passada, a gente acabou... Eu lembrei da cena do filme do André Luiz, que ele fica sentado lá e nem vê o tempo passado. Eles passaram 8 anos. Exato. Se ele tivesse... 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferentes de vós, mas ainda uma vez, isso depende da sua elevação. De novo, volta naquela história, né? Isso sempre vai dar a gente acabou de comentar, né? Em relação ao grau de evolução. Quanto mais evoluído eu estou, com mais clareza eu consigo entender tudo que está se passando. Então, esse sempre vai ser a tônica em relação a isso. E aí eu acho que isso é muito, e a gente vai perceber que é em relação às dúvidas, são em relação ao desencarne, né? Porque a hora que eu chegar lá, vai ficar tudo beleza, eu vou entender tudo, eu vou saber de tudo. É essa que é a ideia
que a gente tinha até então, né? Principalmente em algumas crenças que eram as mais importantes da época, era o quê? Você saía daqui e ia para o céu ou você ia para o inferno, quer dizer, e aí você virava santo, né? Porque se você foi para o céu, você não tinha mais problema nenhum, estava resolvido os defeitos ou qualquer coisa que tinha, né? Então por isso que essas sempre vai dando. 242. Como têm os espíritos o conhecimento do passado, esse conhecimento é para eles limitado? O passado, quando dele nos ocupamos, é um presente, precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos das coisas que desapareceram para ti, mas nem tudo os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Isso é outro assunto que dá pano para manga sempre, né? Então eu desencarno, eu lembro de tudo o que eu já passei. Essa é a pergunta. Eu desencarno, e isso é um questionamento constante, né? Dentro da doutrina, dentro de estudos e tal. Então quando eu desencarno, eu lembro de todo o meu passado? Não, né? Num primeiro momento não, e por que não, provavelmente? Isso seria um castigo? Ou por que eu não lembro de todas as minhas existências exatamente depois que eu desencarno? De saber que estou morto, imagina. É, porque não está preparado. Eu não suportaria, né? É muita informação. O peso, né, de tanta informação. Não só tanta informação, como como muita informação. Recebendo programa novo. Uma hora que vai pifar. E lembra que eu vou estar recebendo informação provavelmente muito pesada, muito ruim, né? Exato. Porque se eu estou em evolução constante, e nós vamos pensar em 2 ou 3 ou 4 encarnações antes, é só a gente tentar imaginar, usar a criatividade e tentar imaginar o que a gente era, né? O que a gente concordava, o que a gente gostava de fazer, o que dava prazer de fazer, o que a gente hoje acha horrível e a gente deve ter adorado pregar neguinho na estrada. Então esse é o principal motivo. E aí vai de novo. Quanto mais eu vou me evoluindo, mais eu vou tendo esse conhecimento. Por quê? Porque eu vou entendendo que isso fez parte do meu crescimento moral. E ele faz o último que eu acho mais interessante, né? Mas nem todos os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. E aí mais para frente nós vamos entender a razão disso. Quer dizer, hoje nós teremos condições, né, como a gente escutou algumas vezes, de encarar Deus, que é o Criador. Ninguém está pronto. Eu não tenho condição moral, eu não estou no padrão ainda, nem próximo de chegar em relação a isso. Então por isso que ele faz esse adendo da própria criação. Mas mais para frente ele vai falar em relação a Deus. Eu achei interessante, Alexandre, que ele pergunta assim, como é que os espíritos têm conhecimento do passado, né? E ele não fez exatamente a resposta em relação a essa pergunta. Você percebe que ele pergunta e que ele responde com uma outra proposta. Que quando nos ocupamos, aí ele põe todos, né? Quando nós nos ocupamos do passado, esse passado se torna um presente. Quer dizer, eu vivo de novo o mesmo passado, né? Precisamente, aí ele ainda é preciso. Como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o seu exílio, né? Impressionou, fica marcado dentro do cérebro e aí eu vou lembrar. Então, às vezes, reviver o nosso passado é reviver os problemas que nós passamos, né? E se nós não estivermos prontos, eu vou estar, né, remexendo uma terra, né? Sem plantar coisa alguma. Aí é o desequilíbrio. Isso serve para nós, enquanto espíritos e também enquanto encarnados, né? Porque toda vez que nós vamos remexer no nosso passado, lá atrás, em algo que nos impressionou, estamos revivendo aquele momento, trazendo aquelas energias daquela hora. É como você pensar em algo que te deixou com ódio, com raiva, né? Você revive o mesmo sentimento e emana o mesmo sentimento. Exato. Do que o ódio te traz, né? Da por isso que ele precisa do preparo, né? E aí ele precisa estar com a sabedoria ou superior o suficiente para saber administrar isso, ou com ajuda, né? Porque quase sempre o que nós lemos no livro é que ele vai com ajuda para esse momento de relembrar o seu passado,
para que aquilo ele possa retirar proveito e não para ele só viver faz no isso se momento. tiver uma necessidade. Se for de proveitoso. aprendizado. Se for alguma coisa de útil, né? Se não for útil, para que eu preciso lembrar? Né? Isso é para tudo, para todos os momentos. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso ainda depende da sua perfeição. Quase sempre, nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, ele lhes parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é necessário que esteja integrada nele, depois de muitas existências. E aí vai dar de novo. Nossa, Esse nós vamos gastar quase o estudo inteiro para a gente conseguir. Então, o primeiro grande ponto, de novo, depende da sua perfeição. E esse ver o futuro, como é que a gente pode entender? Então, a cartomante existe? Ela consegue antever? Não porque ela vê na carta, né? Mas porque ela tem, de repente, uma presciência. Né? Então, isso é uma discussão muito antiga. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que são as críticas exacerbadas que a gente escuta de vez em quando. A cartomante, então, ela é médium. Estamos falando aqui, consegue ver, lógico. Sim, aqui né? acerta, né? Não, aqui acerta não. Vamos pensar em quem realmente tem A mediunidade, essa capacidade, porque nem todos têm. certo? Então ela consegue ver. Sim. Se ela tiver a capacidade da presciência, ela vai conseguir ter uma vaga visão, Como chama? imagem, imagem e visão desse tal futuro. Por quê? Porque se nós voltamos no estudo e nós temos livre-arbítrio, eu posso mudar o que vai me acontecer? Com certeza. Então eu não tenho como precisar e afirmar que isso vai ser um fato. Eu posso ter uma ideia, e aí sim, uma ideia, uma noção do que está preparado. Mesmo porque é exatamente isso. E aí, então, isso é o básico. Quer dizer, então pode ter essa noção, sim. Mas eu posso afirmar? Não. Porque se eu mudo o meu futuro a cada atitude que eu tomo, para o bem ou para o mal, eu vou fatalmente... posso mudar essa visão de que eu teoricamente vai acontecer. E por que ele fala que quanto mais eu me aproximo de Deus, isso fica mais notado? Aí eu consigo ter uma noção mais clara. Quanto mais elevado moralmente, o que acontece comigo? Mais conhecimento. Mais conhecimento. Mais conhecimento do quê? De tudo? De tudo. Então, na hora do... Lembra que nós falamos lá na semana passada, em relação ao que eu vou fazer, aos graus, e o que eu consigo enxergar ou não? A minha reencarnação, quando programada, provavelmente ela vai seguir uma linha reta? Quanto mais evoluído eu for. Sim. Quanto mais evoluído, sim. Quanto mais evoluído eu for, mais retilínea... direta. Exatamente. Por quê? Porque a probabilidade de erro, os percalços que eu poderia cometer, os erros que eu poderia cometer, os equívocos que eu não vou cometer. Quanto mais perfeito eu estou, erro não vai existir. Então, se não vai existir, a chance disso mudar vai diminuindo. Por isso, essa comparação. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais fácil de eu entender o que vai acontecer. Né? É isso? Isso. É importante que nem sempre a pessoa vê, mas ela tem a permissão de revelar, né? Porque não é permitido, né? A revelação Se a pessoa de tem um futuro. se é dom, se é uma mediunidade, ela, de um acidente, de uma coisa parecida assim com alguém, ela pode chegar e evitar que isso aconteça? Isso é seguro? Já aconteceu Pode comigo. preparar. Vieram falar pra mim. E eu não fui. E tô aqui. Sim. Mas Já aconteceu comigo. Olha quantas visões a gente vê na Bíblia, né? Sim. Orientando aquele para não ir naquela data, para ir mais tarde, né?
Hoje a gente tem essa coisa de que, nossa, é uma coisa estranha a pessoa ver o falar, futuro, de repente, mas né, era muito comum a época do Cristo, né? Existiam mulheres que eram destinadas para serem, né, essas profetisas, pitonisas como que isso chamadas, acontece? né? E aí elas tinham uma vida, uma alimentação, né, viviam em contemplação, então elas se ligavam mais diretamente com Deus do que as outras mulheres, até Mas porque isso era uma elas não mediunidade tinham uma própria vida. dela, mesmo que ela não fizesse tudo isso, talvez. Ó, mediunidade tem o fator, mediunidade é aquilo que vem de Deus, mas também tem o fator físico. O corpo físico ele tem uma diferenciação em relação ao homem comum, para que ele seja médium. Ah, é? É. Então, se eu sou médium, muito provavelmente por herança, meus filhos serão. Porque é uma mudança. É. E Porque- como funciona essa pré-ciência? Como que ela consegue ter essa visão? Aí é um dom em que ela pode visualizar de onde está, ela pode ser transportada para o local e ela Como um vê. déjà vu. E aquilo, você vê, quando vem, ele lhes parece presente, parece que ela está. Então, mas o déjà vu não tem nada a ver com isso. Não, tem nada a ver com déjà vu. Não. Porque o déjà vu eu já vivi a experiência. Não, então, mas você não viveu a experiência. Aqui Claro. Se você for um só, esquece o déjà vu. Se nós existirmos uma existência só, uma de cada vez, eu não posso ter vivido a mesma situação no anterior. Mas o déjà vu não é uma pré-ciência que se revela no momento que tá. Não, o déjà vu é o ver o passado. Ver o É passado. reviver uma situação que você já Reviver viveu. uma cena, né? Reviver É. uma É, cena. reviver- a é, sensação que reviveu Reviver algo uma lá. situação que você já viveu. Quer dizer, isso não vai É a acontecer. mesma coisa. eu como assim, eu já vi É. isso, entendeu? Eu já vivi É. isso. O déjà vu é mais Já ou menos passei isso. por Isso. É. E aí, provavelmente, o que se explica, desculpa, é que normalmente a gente passou por situações semelhantes ou nas outras experiências nós vimos alguma coisa semelhante. E lembra o que faz o meu corpo físico, o meu cérebro, na hora que lembra do sonho que a gente discutiu há um tempo atrás? No caso do desdobramento. Pode ser que eu tenha tido essa sensação desdobrado e Sim, e aí quando eu volto para o meu corpo físico, o que o meu corpo físico faz? Instantaneamente. Tenta fazer com que aquilo que eu sonhei, ou que eu vi, ou que eu tive a percepção, seja algo próximo da realidade que eu consigo enxergar. Ah, eu vivi isso com a Alice. Como que eu vivi com a Alice? Eu conheci ela faz um ano. Não, eu tenho certeza que eu vivi essa experiência com a Alice na outra vida. Nós estávamos num castelo e tal. Provavelmente o quê? Uma situação que eu posso ter vivido semelhante e o meu cérebro trouxe a imagem mais próxima possível que era da Alice naquele momento. Que é o do sonho, que é o sonho fragmentado. Eu tento, o meu cérebro, lembra que na hora que nós acordamos, nós estamos lidando com o cérebro físico. O meu cérebro físico precisa interpretar e me passar uma informação que eu entenda, que eu consiga formatar, que seja alguma coisa racional para eu entender. Então é isso, mas o caso da presciência não tem nada a ver com o déjà vu. Da presciência é para frente, inclusive, né? É o futuro. não, eu queria saber o sentimento da pessoa. Não de ter uma visão, por exemplo, assim, eu tive a visão, como que ela se sente em relação àquilo, entendeu? É que o déjà vu que ela tá. Ela fala que Pelo que eu entendi, ele vê pra frente. Ele tá numa situação aqui que ele vê vê. uma situação pra frente que depois, quando ele chega Então. próximo, fala: Eu já vivi isso. eu isso já que eu quero vi dizer. isso, não, vai acontecer isso, porque eu já vi essa cena. Mas não que ele viveu no passado, ele está no presente E tem a percepção de que é isso que eu tô querendo dizer. É porque pra mim os meus déjà vu são assim. Então, Tipo, a pessoa vai falar isso agora, e aí a pessoa fala, eu já vivi isso antes. Entendeu? Pode ser, né? Por quê? Porque quando você vê o futuro, você parece como um presente, né? Como está acontecendo Então, agora. é isso. Então você vê as cenas de videntes que eles, né, às vezes não têm uma noção da realidade, até que ele volta e se inteira da realidade. Então, E pra se ele parece que existem ele viu, videntes, é porque eles podem, eles têm permissão, ou Deus, e nada acontece por acaso. Sim. Senão eles não veriam. Senão eles não veriam. Para eles pode Mas nem ser tudo pode ser uma revelado. missão, ou como pode ser também uma provação, né? Sim. Porque eu posso ver, eu não posso falar, ou, né? Você só- Porque como aquilo me parece o presente, eu vejo um acidente, por exemplo, como se fosse agora. Uhum. Então tem muita gente que assim, nossa, acordei angustiada hoje, não é?
assim, aquela Uhum. angústia, que parece que vai acontecer alguma coisa e depois acontece. Então Sim. é uma sensação, né? Já é um início de presciência, porque assim, o que se entende é que como à medida que nós vamos evoluindo, todos nós vamos ter esta presciência, todos nós vamos ter essa visão um dia, né? Então, no nosso próprio mundo, a gente vai conseguir ver cenas que serão no futuro. Talvez não o meu próprio futuro, mas eu vejo o futuro do outro, né? E aquilo que eu posso ajudar, eu tenho permissão de falar. Mas existem coisas que aí o espírito superior, ele só vai dizer se aquilo for permitido e se for bom. Se não for permitido, ele não pode dizer. Até porque ele não pode atrapalhar o livre-arbítrio do outro, Da evolução. né? Porque ele precisa escolher determinados caminhos e não pode ser induzido por aquilo que eu vi. Mas ainda estou na dúvida. Como que acontece isso? Como que ele tem essa Mediunidade. visão? Mediunidade. Não, eu entendi. Tudo isso pra mim tá claro. Ah. Mas como que ele... Vamos supor, se eu e a Ana, a gente tem o livre-arbítrio. E as coisas vão mudar constantemente, dependendo da nossa escolha. Como que o vidente tem essa visão? Mas nós começamos a conversar sobre isso. Ele tem uma vaga ideia do que pode acontecer. O que vai acontecer de fato, ele não pode. Nós acabamos de comentar isso no começo. Eu não posso bater o martelo e falar que isso de fato vai acontecer. Por quê? Porque eu a todo momento estou mudando a minha história. Senão nós vamos cair no determinismo, que a gente já Então, discutiu. a minha preocupação é Então, essa. não, mas isso eu não vou. Lembra, lá no comecinho, quando a gente falou disso, a primeira coisa que nós comentamos é isso. Quer dizer, eu tenho uma ideia, eu tenho uma nuvem que me dá uma direção, que vai acontecer aquilo ali. Eu posso mudar de ideia mais cedo. Nossa, eu vou na vidente, mas eu vou ter filho? Vai, 3. E aí eu resolvo minha conta amanhã cedo. Eu falo, não, eu vou me operar, eu não quero ter filho. O vidente falou que eu vou ter 3 filhos? Não, eu vou amanhã cedo. Ela teria se não tivesse feito a cirurgia. Sim, Talvez. exatamente. Sim. Mas então, Mudou. ele mudou a história dela. Exatamente. Ela mudou a escolha, ela mudou o caminho. Mas onde... Muito louco isso, gente. Peraí que eu preciso entender. Onde que fica, sei lá, de repente, registrado esse futuro que o médium consegue ver? Quando nós estamos... Entende? Não, Fica não- uma linha do tempo lá e eu falar essa cena aqui. Bom, Sim, mas aí lembra que quando nós começamos o estudo, o que eu faço no meu plano reencarnatório? eu como faço as combinações. Eu crio um caminho de modelo ou de tipo de prova ou expiação que eu vou fazer. Se isso vai ser mudado durante o tempo, vai depender das minhas atitudes morais durante todo esse tempo e as minhas escolhas. Então, tá lá escritinho. E aí a gente tem que esquecer todo aquele molde pronto que a gente imagina. Não, quando eu vou lá, quando eu vou reencarnar, eu sento com o meu protetor e nós escrevemos lá o livrinho da minha vida. Então, na página 1 eu vou nascer, na página 2 eu vou gatinhar, na página 3, na 15 eu vou namorar. Ué, beleza, mas isso não é feito dessa maneira. Eu tenho um trajeto, uma ideia. Qual é o objetivo da encarnação? Progredir. Evoluir moralmente, Uhum. certo? Então eu tenho uma escolha de modelo, de caminho a seguir. E isso eu posso acelerar ou me comprometer, você concorda? Certo. Então eu vou mudar essa história que estava teoricamente rascunhada. Eu tenho um rascunho. O que vai ser escrito nisso em definitivo, que vai ser impresso, é uma outra situação. Mas o tipo de prova, o tipo de expiação, esse eu vou passar. Eu posso diminuir, é isso? Eu posso diminuir os agravantes ou os tipos de situações em que isso vai acontecer. Mas a situação que eu preciso para aprender, essa eu vou ter que passar. Além disso, né, nós temos os nossos pensamentos. Emissões de pensamentos que vão fazendo o quê? A gente não fala que o pensamento tem força criadora? Então, esses nossos pensamentos, eles estão alojados em algum lugar, né? No espaço, plasmado lá. Entendi. Essa vidente vê esta imagem que plasmamos. Então, ela consegue saber, né? Que decisões você está tomando e vê o seu caráter. Então, o espírito que é superior, como ele tem uma visão mais ampla do todo, ele conhece a minha tendência, né? Daquilo Entendi. que eu vou fazer. E ele sabe, por exemplo, que o Alexandre está combinando com a Thaís que vai fazer alguma coisa contra mim, suponhamos. E isso fica plasmado no éter, né? Vamos chamar de éter, assim. Uhum. Então, Sim. este vidente, ele tem esta capacidade de ler, né? De perceber o que está no éter
E ele vê aquilo como uma imagem acontecendo. Entendi. Num tempo em que ele não sabe nem determinar quando vai ser exatamente. Ele mas só vê. Ele vê. Como se aquilo fosse um presente. Ele parece que eu estou vendo. É uma coisa assim meio que... Que é a sensação que você se falou. tivesse sonho. Se tivesse em estado Aí de entra na sonho. sensação que você falou. E aí então ele consegue prever, né, que aquilo está tão bem montado e arquitetado, né, no plano, que pode acontecer, que se forma uma imagem. Então, quando eu penso fortemente que eu odeio, que eu odeio, que eu odeio, que eu vou matar alguém, eu estou plasmando essa imagem já, né? Já atuando, né? Isso, porque tudo que vai se manifestar no plano material, primeiro ele se manifestou no plano espiritual. Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Primeiro foi plasmado, exatamente. E aí acontece. Se ele tem uma permissão, ele pode, inclusive, avisar-me do que está para ocorrer, né? E aí, para que eu desenhe outro caminho. Mas isso é porque eu sou mais bonitinha? Não. Isso é porque eu preciso desenvolver determinado trabalho e então eu adquiri o merecimento de receber este aviso para que eu não vá por aquele caminho, porque aquele caminho é perigoso. Agora então muda o seu pensamento, muda a sua vontade, muda o seu sentimento, porque eu vou fazer através da intuição, como a gente tem o tempo todo. Intuição, como a gente tem o tempo. Vai mudar o caminho. Né? É como se fosse né? Acontece do vidente lá, do feiticeiro, porque como ele vive em concentração e vive mais no plano espiritual do que no plano material, ele vê o que está lá e ele pode até dizer aqui e mudar. Agora, o que é diferente de algumas cartomantes que tem uma sensibilidade e simplesmente sente aquilo que você quer ouvir. Exatamente. Sim, né? Porque senão fica muito confuso e aí isso leva a ganhar dinheiro também. E aí, assim, eu sei o que ela quer ouvir, eu sei porque eu tenho uma mediunidade, às vezes meu amigo está aqui me falando mais ou menos o que ela quer ouvir, e aí eu vou falar para ela exatamente aquilo que ela quer. Não, e eu tenho os moldes prontos, né? Quando eu vou no meu cartão buscar isso, eu tenho os moldes. Eu queria casar, eu queria ter filho. Ou o que ocorreu há pouquíssimo tempo, você vai ter uma menina, qual é a chance de acertar? 50%. Então, é isso que eu tô falando. O tiro tem 50%. A resposta, a pergunta, ela é, como se fala em mediunidade, tem que prestar bastante atenção com quem você está falando. E qual é o grau da utilidade que está sendo te enviado. Sim, mas se é para futilidades, então... mas isso a gente tem que começar... Mas porque ela queria saber como era o processo. Daí eu falei, o processo o processo é assim. Não, e a gente tem que lembrar, o mais importante dessa história, porque tem um monte de pergunta aqui já, até vou falar de novo, pessoal. Pessoal, não dá tempo de responder por aqui. Depois a gente responde... Depois a gente responde... É porque é muito boa mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nesse pedaço. Não, isso é muito bom e isso é muito atual. Sim. Isso está em todas as esquinas. Todos os bilhetinhos. Olha, leio, só faço isso, faço aquilo. E em todos os lugares. Então, mas pera um pouquinho. Já a gente consegue responder depois todas. E, pelo amor de Deus, existem duas coisas que nós estamos usando o exemplo da cartomante que não é espiritismo. Sim. Isso nós precisamos deixar extremamente claro para não ter confusão. Pelo amor de Deus. O cartomante, o leitor de mão, o não estão tratando de espiritismo. Eles são espiritualistas. Eles são espiritualistas e mais. Estão indo completamente contra a indicação da doutrina que o que você recebe de graça, você dá de graça. Sim. Então, todo esse processo que a Alice falou, esse é o processo de como acontece. Agora, esse é o primeiro ponto. Se isso vai me ser útil, isso me vai provavelmente vir através de uma intuição, ou de um sonho, ou de alguém que vai me dar essa dica. Não se eu for procurar. Primeiro que eu não vou procurar nenhuma cartomante, normalmente, para saber se eu vou melhorar moralmente, se o meu caminho vai ser melhor moral. Normalmente são futilidades e coisas ligadas à matéria. Então, quem vai estar dando essas orientações, e pode ser através de... São espíritos que estão dispostos a esse tipo de coisa, que estão no mesmo padrão nosso ou abaixo. Certo? Então, assim, o que a Alice falou, esse é o processo de como funciona. Eu queria saber racional, né? Isso. Aquele que é exatamente, verdadeiro. isso.
verdadeiro vidente, o processo é esse. Então, esse é o processo Saber da vidência. racionalmente. O verdadeiro vidente não cobra. Isso. O verdadeiro vidente não vai... Não pede oferenda. Não, pede- nada. Não, e por isso, é isso que a gente tem que ter muito claro. E o verdadeiro vidente não vai perguntar pra você, não vai te responder quando que você vai casar com quem. Sim. Não é isso. Certo? Então, isso a gente precisa deixar claro, porque vão surgir dúvidas a respeito disso. Sim. Então, assim, nós usamos os exemplos da cartomante, que é o mais fácil para a gente entender, porque, como vocês falaram, tem em todo lugar e tal. Mas isso não faz parte de doutrina espírita, isso não faz parte de Kardec, isso não faz parte de codificação, embora muitas delas tenham a mediunidade para trabalhar com esse tipo de coisa. E uma pena que usem isso de forma equivocada. Então, desperdício. E essa parte, inclusive, veio aqui para eu falar. Lembra os 10 mandamentos? De que quando eu estiver pensando no outro, se eu pensar, né, em trair o outro, eu já traí. Já estou traindo. Já estou traindo. Por quê? Por isso aqui. Tá? Porque o meu pensamento é tão forte que eu já traí. Eu já pensei, já espiritualmente executei. E isso não tem nada a ver com igrejismo, isso tem a ver com força de Isso. pensamento, isso tem a ver com vibração, isso tem a ver com Vibração. plasmar Exato. o que a gente está fazendo em É muito pensamento. grave. Esse assunto E é é sério. grave e é muito complexo, a gente não dá Então, conta o de falar um pensamento da pensamento. pessoa tem muito mais força Do que, imagina. Muito mais. exatamente. Muito Por que, mais. que Jesus Né? disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover montanhas? Que faríamos os milagres que ele fez e muito mais. Porque dentro de cada um de nós tem uma potencialidade a ser desenvolvida. É esta a nossa herança divina. Que nós seremos capazes no futuro de fazer, de ver, de transformar, de curar. Né? Mas quando isso? Quando a gente estiver se aproximando de Deus. É só à medida que nos aproximarmos de Deus. Né? Então, é só assim que eu consigo fazer alguma coisa. Sem me aproximar de Deus, nada mais consigo fazer do que acender um fogo, um fogão. Né? Riscando um fósforo, que aos olhos do ignorante lá, do índio, parece um milagre, De uma atrás, né? né? Mas verdade. que na verdade é uma coisa mais natural do mundo, né? Agora, né? Agora nós aprendemos. Né? Agora que a gente sabe como Sim, fazer. exatamente. Mas antes a gente não sabia como Mas fazer. isso serve como exemplo também de tomar cuidado com o pensamento negativo. Exato. Cara, isso é a foda. atenção é para É por isso que ele adoece, né? Cuidado com o que você pensa. Porque o que Se você tem essa pensa força. pode se transformar em verdade. Você tem a força quando a gente faz a vibração e a oração e a gente crê nisso. dos Se eu estou nomes, pensando para o bem e para o ruim também, Por ruim também. Sim. Exatamente. na mesma proporção. Né? Normalmente eu vibro muito mais para o mal do que para o bem. A gente A minha vibra força- naturalmente por mal. é. Pro bem a gente tem que parar. A força que eu coloco maior E é como o... que Não isso é? volta pro Exatamente. corpo físico? Pela vibração também? Então eu plasmei no plano espiritual e como que, no caso de uma depressão, por exemplo, porque eu estou pensando em coisa me ruim, liguei. fez essa conexão e Exato. A energia negativa vai se condensando e vai canalizando para o meu corpo. Ele devolve. pra Se mim. tudo é energia, Né? Se tudo é energia, chega Se eu pegar preciso quando de você volta, tá né? ruim, triste, e você tá pegando aquele sofrimento, parece que você pega o sofrimento e fica, parece que tá tudo Remoendo. dando errado. Aí tudo vai dando errado. Exato. vai aumentando. né? Vai aumentando. Quando você começa a conversar com uma pessoa e ela começa assim, nossa, mas a situação do Brasil tá ruim, aí outro completa, tá ruim mesmo. E aí vai a vibração, né? O pensamento negativo daquela que está conversando comigo me afeta. E eu entro na mesma vibração negativa afetando. Então você pode ver que se você vai conversar com uma pessoa que é mal-humorada, ela te devolve uma patada, a primeira coisa, como nós somos imperfeitos, é devolver a mesma patada. E aí ele devolve pouquinho a maior, patada, um pouquinho maior. e aí fica nessa E aí, briga bizarra, né? exatamente, isso aí eu estou só mostrando no material o que acontece. Mas o que no tá acontecendo, espiritual tá acontecendo no está espiritual. acontecendo muito mais Por importante. isso que eu falo, o negativo Lembrando é muito rápido. É, É imediatista. imediatista. É Ele é rápido. imediatista. O positivo, quando você leva uma patada, você tem que respirar fundo, porque a gente fala que tem que contar até 10, para não vibrar igual. eu só vou discordar de você um pouquinho, tá? Né? Porque tudo é muito rápido. Por que a gente fala que o negativo é mais rápido? Porque o negativo está naturalmente na gente. Você já Então, a já força pensei no negativismo. que você coloca é natural, ela sai.
O bem, você disse, a gente faz força. E então ele fica mais devagar. Precisa pensar para fazer. Precisa pensar para fazer, então demora mais para Mas ter essa um efeito. essa Por quê? Porque mudança- Mas eu anulo, perdendo né? tempo. Sim, gente, mas lembra sempre que nós estamos, isso é o mais fácil, provavelmente, de exemplificar, nós somos muito mais pro instinto do Sim, que pro moral. Do sim. que pro moral. Então, qual é o reflexo do animal quando você chuta? Morder. Nós ainda carregamos isso muito aflorado. Qual que é o trabalho? Fazer com que isso se inveta. De que aí eu não precise mais fazer o esforço que eu faço para fazer uma oração. Para fazer uma oração eu preciso me concentrar meia hora. Para xingar, sai Rapidão. Rapidão. num supapo. É mesmo. E a gente precisa Não desenvolver tá isso para esperando, sair tá? rápido. Para sair rápido o bem. O bem. Esse é o trabalho. Esse é o grande trabalho. Que é a moral. Mas É a mudança. o esquema de eu pensei negativo e logo Vira depois a já chave, pensei positivo, Vira. Os já dois têm o mesmo efeito. como se né? você- A diferença um é a pouco mesma. esse. Liga a luz num quarto escuro. Ilumina. É tudo igual, então. Né? Mas essas Então, são as ligue-se mudanças, na luz, para que essas você são as possa mudanças. se iluminar. Essas são as mudanças que a gente vai É ter que treino, prestar né? atenção. É treino. É. É cercar-se de luz para que um dia eu me torne luz. Exatamente. Né? Eu vi outro dia um livro. É isso mesmo. E mesmo. Bom, vai. É porque às vezes eu faço bem, mas faço bem contrariado, mas estou fazendo bem. Por exemplo, às vezes eu até concordo com a bem atitude. contrariado. Eu acho que sim. Vamos supor, às vezes. Lógico, Mas você pode fazer uma ação. E o que você está pensando? uma ação. Então, se você estiver pensando na hora que você está fazendo aquela ação do bem, você matou a Você sua está ação do anulando. bem. Lembra do exemplo da caridade? Esse é o melhor Sim. que tem. Se eu faço a caridade agora e ganho o holofote porque eu estou fazendo isso, e vou ser presidente do Rotary, Isso aí. porque isso me dá status, a minha caridade, eu fiz a caridade, eu não fiz o bem? Fiz, mas recebi minha paga. Recebi. Eu não ganhei nada como bônus, eu não evoluí em absolutamente nada moralmente. Mas eu não posso, por exemplo, ir praticando bem, por exemplo, vou fazendo caridade, estou fazendo ali, mas não estou fazendo contrariada. E em algum momento eu não percebo que aquilo vai me fazer bem? Não, só o dia que você melhorar moralmente. Mas por que você estaria fazendo contrariado? Eu não tô Pra ter o entendendo. holofote. Não, para ter um holofote. Por exemplo, ou nem Para nem ganhar. por isso. Não, ou para. Mas Não, porque eu sei que aquilo faz bem e Pra ganhar o faço. reino. não, mas aí mais ou menos, Aline, é mais difícil. Porque aí você fazer o bem, porque você sabe que faz o bem, você já está teoricamente Fazendo sabendo o que mal. você está Já fazendo. está recebendo a sua É. recompensa. A diferença desse caso que eu usei Porque eu conheço muita gente que faz o bem porque sabe que aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, não Tem entendi. como Não. troca. Não é nem. Eu não sei se é como troca. Não Mas sei assim, se está é fazendo porque- bem obrigatoriamente. Não seria nem bem isso. No meu entendimento, ela estaria fazendo aquilo porque ela quer se aparecer. Eu não entendo como ela estar querendo fazer o bem Mas pro outro obrigatório. Não, ela sabe que aquilo não é o bem. De uma certa forma, dentro da cabeça dela. Eu acho que ela não para pra pensar nisso. sei. Ela para. Não, mas dá um eu exemplo prático, é mais achando fácil pra que gente entender. Hã? Nada do que se faz é perdido. É. Pode Não, ser que eu não Você tá tenha entendendo? o Mas ela não tem 100%. essa Eu não noção por do exemplo, bem, assim, porque Deus, quando eu digo né, contrariada, ele vai é no assim. sentido de que eu faço o exercício, mas eu ainda não tenho o sentimento de que aquilo é bom. Eu só sei que é bom, entendeu? Então, mas Aline, Todo mundo se eu Você tenho. não pode usar contrariar, não é a É, palavra todo mundo faz, eu vou contrariar. fazer também. Todo É mundo isso, tá indo. acho que é isso. Todo mundo vai fazer, eu vou Talvez fazer acho que é também. isso. Pode ser. Mas tudo bem, mas aí eu tô fazendo e não tô pensando mal e não tô usar fazendo nada. Então eu tô contrariado, então. simplesmente andando no Ela tá barco. fazendo. E tô fazendo a coisa andar. E contrariado seria se ela se alguém mandasse ela fazer aquilo, ela não quisesse, mas ela fosse fazer. Daí eu acho que poderia usar a Ou, palavra não, contrariado. e o exemplo maior que esse, quer dizer, olha, eu vou fazer caridade na Cidade Nova, porque daqui 3 anos eu vou ser candidato lá. Sim. Isso, eu estou fazendo bem em benefício próprio, mas estou fazendo bem. Eu não estou indo levar 300 cesta básica e tal, mas eu estou indo fazer com uma intenção de depois eu levar vantagem em relação a isso. Ou desse cidadão continuar dependente da minha cesta básica pro resto da vida. E no Brasil nós estamos cansados de ver esse tipo de coisa. Então, na verdade, mas eu estou fazendo bem. Sim. Eu não fiz o bem? Bom, o cara está morrendo de fome, eu levei uma cesta básica lá, eu resolvi. E o cara a vai fazer questão o é quê? a prática, né? quando eu digo Vai a prática. reconhecer o que eu fiz e vai... E vai ficar Você defendendo entendeu? para mim. Beleza, eu rezando pratico, por mas mim. nem que... Ele vira meu advogado. Sim. Né? Na verdade, ele vira meu advogado. Ele começa a rezar por mim. O advogado na Mas não, espiritualidade. de todo mundo, então, seria. Sim, mas, eu gente- sei contrariar. Talvez eu tenha usado a palavra errada. Mas, Não, mas eu mas falo assim, se mas- tem uma prática, eu posso praticar mesmo não estando... A de prática acordo é o Todo- pensar o bem. todo envolvido É diferente da pensar. ação.
eu preciso me convencer de mudança. Nós acabamos de usar esse exemplo, quer dizer, eu preciso exercitar, a Ana fez o primeiro comentário, eu preciso me concentrar para fazer uma oração para alguém. E aí nós brincamos, não, para xingar não precisa pensar muito o que nós estamos fazendo. Então é o mesmo caso, quer dizer, para eu fazer o bem, eu preciso entender que eu estou fazendo bem para que aquilo faça com que realmente isso faça parte de mim a partir de aí. O fato de eu ir fazer o projeto na Cidade Nova, se aquilo não me tocar, eu estou indo, aí eu vou estar fazendo o que você falou, eu estou indo mecânico. Eu vou lá, faço aula da comida e venho embora. Vou lá, faço aula da comida e venho embora. Não, isso é mecânico. Mas eu estou fazendo bem? Talvez seja esse o exemplo. Sim. Estou fazendo bem, mas isso está me melhorando moralmente? Não. Eu estou entendendo que isso é o bem? De que essa ação eu preciso fazer com que a Alice também faça, com que a Thaís também faça, com que você também faça. Por quê? Porque isso me convenceu de que isso é o caminho. É a história que a gente pensou umas 3 semanas atrás em relação a filho. Lembra que a gente falou da evangelização? Se eu acredito que a doutrina espírita é o melhor, qual é o primeiro impulso? Para o meu filho, para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu vizinho, é a melhor coisa do mundo. Então eu quero dividir isso. E a mesma coisa do bem. Agora, se eu faço isso, que talvez é esse o exemplo, do jeito mecânico, e isso não está fazendo com que exista mudança, talvez não tenha me tocado ainda. Sim. E talvez nunca vá me tocar. É porque quando a gente foi no Comendo ESP, essa foi inclusive a maior crítica. Por exemplo, das casas espíritas, ela serve a sopa, mas não dá o abraço. Não pergunta como a pessoa está, entendeu? É o mecânico. Então, o mecânico. É essa a minha questão. Eu faço a prática, mas não... Então, mas é o mecânico. E aí, mas é um exercício. Alguém até comentou isso. A prática faz a transformação também. Claro, se eu estou indo lá, e isso, num determinado momento, talvez consiga me tocar. Ou não. A longo prazo. Mas a longo prazo... Ok, eu fazer usar o exemplo de um copo com água suja. Suponhamos que esse copo aqui está com água suja, né? E o bem é a água limpa, que vai cair aqui. Ele está caindo aqui, mas ele não está limpando imediatamente. Mas a longo prazo, essa sujeira vai sair, vai ficar só a água limpa. Então é isso que acontece com quem faz o bem, né, mecanicamente. Então, a longo prazo, né? Eu faço por fazer. Sim. A longo prazo eu reverte para ela. Por quê? Ela começa a espalhar flores. Então a música do Padre Zezinho, as mãos que oferecem rosas, né? Fica sempre um pouco de perfume na sua mão primeiro. Não, ela está fazendo bem. Exato. Sim. E ela tem de devolutiva as preces das pessoas para que eu tenha luz, para que eu tenha a paz. E aquilo vai, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Uma hora eu vou me abrir para essa luz que eu estou tentando oferecer. Ela achava que era mecânico. No dia que ela não faz mais, ou ela perde esse trabalho, ela vai sentir falta. Aí que ela vai se convencer que não era tão mecânico assim. Sim. Tá bom. Era isso. Beleza? Eu tenho as minhas perguntas. É que eu tenho muito amigo ateu, e aí eu gosto de fazer pergunta que vai me ajudar nas... Vamos lá? Pode. 243A. Os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Certo? Tudo bem? Esse a gente já tinha discutido bastante antes de chegar, né? Essas é boa para os seus amigos ateus. E aí, soberano e Senhor, ninguém vai concordar. Não vai. 244. Os espíritos veem a Deus? Somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Casca, né? E aí? E aí? Eu ainda sinto Deus, né? Eu E tento aí? adivinhar que ele é um ser superior. Mas Deduzem, né? O que você mandou hoje. Então, mas e aí? Isso é um problema muito sério para as outras crenças. Quer dizer, eu sinto esse adivinho, quer dizer, mas eu duvido, mas eu tento saber o que é, eu tento adivinhar mesmo. Eu digo que ele é infinito, que ele é soberanamente Digo tudo bom, isso, que mas- são todos os atributos que eu Deus, entendo em né? Deus. Mas eu ainda não consigo entender. consigo Não consigo entender. Né? Porque aqui ele fala que eu tenho que ver e compreender Deus. Compreensão é uma palavra forte. Né? Ver também. O veem e compreendem, né? Os espíritos superiores.
E aí E vai hoje uma a gente pergunta. sente que ele está tão nós nos colocamos numa distância, né, de que ele está tão inacessível, tão distante da gente, né, que chamar a Deus parece muito longe. Então chama Jesus, os outros chamam Santo Antônio, o outro chama Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Estamos criando uma distância. Mas né? e quando a gente Deste não sente Deus isso é muita maravilhoso. presunção? Assim, você Não, fala você- diretamente com Deus? Você está sentindo e Se adivinhando. você está sentindo, você está vendo e compreendendo, sim. Você já começa a sentir e compreender. Quando eu começo a falar com Deus direto, posso já estar me colocando numa condição de que ainda estou vendo, mas eu estou me aproximando mais. Né? Se isso for uma coisa natural em mim. Não que qualquer seja, oração? a partir de hoje só vou rezar para Deus. Não, qualquer oração que eu faça, eu não consigo começar a oração se eu não falar primeiro com Deus. Assim, como assim? É Primeiro. o respeito, então. Né? Então eu mas é uma sinto coisa Deus, que eu sinto eu muito respeito. isso, assim. É. Mas lembra que disso, Agora, e a gente vai. Outros dias eu achei que eu era muito presunçosa, Você assim, muito falou, pretensiosa. É, Você não, mas chamava aí a gente. Jesus. É, né? Por que você não chamava Jesus Não, também, porque né? você não falava dá primeiro, informação. na oração mesmo do passe, ou quando eu vou fazer oração com as crianças, primeiro eu tenho que agradecer a oportunidade a Deus, por tudo. Aí depois eu vou conversar com Jesus, com os nossos amigos. É uma coisa minha, assim, eu acho que às vezes eu estou errando, porque eu tenho que começar de baixo. Eu Não, acho na que verdade- você está compreendendo a hierarquia. É, e na verdade né, nós que estamos. existe no universo. Né? Quando Jesus deu o Pai Nosso como modelo, ele disse: Pai Nosso que estás no céu. Então, primeiro é Deus. Né? E lembra que nós temos que ter uma. E aí, Ai, por isso vai. o comentário. Nós temos que lembrar que nós trazemos todo o ranço teológico das outras experiências e até mesmo dessa, Você dizer paz. extremamente enraizado em Deus, que é esse ser que fica bravo comigo, que me põe de castigo, que põe não sei o quê, e que eu só vou ver na hora que morrer, na hora do julgamento final, aliás. Então, na verdade, nós temos que lembrar disso tudo que nós trazemos. Lembra que nós não somos, que nós não criamos esse vínculo com a doutrina espírita em 50 anos, né? Eu não consigo apagar todo o meu histórico ligado a qualquer tipo de outra experiência, e provavelmente no anterior nós não tínhamos conhecido ainda a doutrina espírita, então provavelmente todos nós viemos do catolicismo, do cristianismo, do protestante, qualquer coisa do tipo. Outras, né? Quer dizer, então nós temos enraizado muito isso. Mas aí a pergunta que é inevitável. Somente os espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e o adivinham. Se eu desencarnar hoje e tivesse a oportunidade de ver Deus e sentir Deus diretamente, eu estaria em que patamar? Eu estaria aqui, né? Não, Super isso- evoluído. aí você está querendo me dizer que você mudou, né? Porque só porque depois você desencarnou é que você vai ver e compreender? Certo? Não, você está sentindo ainda. Então, E adivinhando como seria. Exatamente. Mas aí a pergunta é mais fácil para a gente entender. Se nós temos, e nós temos noção clara dessa diferença de nível moral e do tamanho dos degraus que nós vamos ter que andar para chegar a essa condição de bater papo direto, eu consigo me colocar em qual dessas situações para chegar a ter esse merecimento ou essa condição? Eu preciso melhorar moralmente para chegar a esse ponto, para poder ter essa oportunidade? E não para oportunidade, porque talvez as pessoas entendam que isso é presente ou qualquer coisa. Eu consigo entender a magnitude disso hoje. Nós estamos acabando de falar que nós não temos a menor ideia do que é. Nós conseguimos repetir o que está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, só. Que é o que você falou. Nós temos lá os atributos, então eu consigo repetir aquilo ali. Ah, Deus é perfeito, Deus é bom e tal, mas quanto perfeito? Ah, ele é perfeito. Quanto perfeito que ele é? Quanto bom que ele é? Nós sabemos? Alguém consegue me dar essa medida? Por que nós não temos essa medida? Porque nós não temos ainda condição de entender. E os Espíritos deram essa resposta para nós. Calma, vocês não têm condição de entender ainda. Não adianta você querer saber o que é uma coisa que está muito distante. Nós não sabemos nem o que é amor.
Certo? Quer dizer, então nós estamos numa distância muito grande. Como vai querer entender quem é ele? Exatamente. Como é que eu vou Verdade, entender? é a personificação. Então, como é que eu consigo entender que é tudo isso e mais um pouco que não conseguiram ainda colocar no Livro dos Espíritos? O que é, porque nós não vamos conseguir entender, tem palavra ali que nós não sabemos o que é, sentimento que nós não conhecemos o que é. Então é isso que nós precisamos entender. Então aí, algumas outras religiões vão fazer isso. Não, mas a hora que eu vou morrer, eu vou ver Deus. Eu escutei isso uma vez, né? Tenho certeza absoluta que eu vou morrer e vou ver Deus. Como? Quer dizer, e os outros seres que evoluíram, o tanto que evoluíram e trabalharam para esse ponto, então eu nivelo todo mundo. E aí eu nivelo por baixo, né? Eu nivelo por baixo. Né? Então vamos lá. Porque essa é uma pergunta que eu escuto constantemente, né, de outras religiões. Vou falar, né? Que o índio, quando ele via o trovão, ele Deus. via Deus, né? Então, o fogo. Faz aí a comparação com com a nossa vista, né? Posso ver, acreditando que estou vendo Deus, mas na verdade ainda estou vendo alguma manifestação, alguma coisa que eu não entendo. Que eu desconheço. Que eu não entendo. Eu que foram as criações da maioria dos deuses, né? Exato. Tudo que é fora do meu contexto natural, que eu não sei o que explicar, virou Deus, né? Os primeiros, né? Sim. Aliás, deixa eu fazer um comentário extremamente legal. Depois nós assistimos o seminário do A Caminho da Luz do Haroldo. Vale a pena. Vale a pena. Fantástico. Vamos lá? 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendeis que, sendo mais sutil do que a vossa essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. Alguém quer falar o que é tudo isso que ele descreveu, a palavra que nós usamos outro dia? Onde está escrito a lei de Deus? Nós temos lá no Livro dos Espíritos. Não, na consciência. Então o que ele está falando aqui? Da consciência. Certo? E quanto mais, e aí de novo, né? Quanto mais eu evoluo moralmente, mais essa consciência se torna mais complicada, mais próxima de entendimento de tudo o que é certo e o que é equivocado. 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e em instrução. Aí de novo, que aí vai ter um monte de questionamento também, né? Por que ele não dá então o recado direto? A gente nem conseguia ouvir, né? Essa é a verdade, porque a nossa Falava em parábola, materialidade nossa barra qualquer coisa mais, né, quintessenciada que venha chegar até nós. Então a gente não iria compreender, é preciso que passe para um espírito superior, e conforme a posição que nós estamos, vai passando. E vai chegar, né? Até chegar. Proximine nós, assim, né? Uma coisinha assim, né? Não, mas eu falo, o mais importante que me incomoda às vezes, e é um questionamento que todas as vezes eu estudei, essa história do merecê-lo, né? Que algumas pessoas falam assim, nossa, mas então aquela história de que Deus não é punitivo, então ele é. Não tem nada a ver com punição, é o contrário, é merecimento, é o oposto de punição. É completamente oposto. E as pessoas continuam insistindo, por estar enraizado tudo isso, que não, mas então ele não gosta, eu preciso rezar mais para ele, para poder falar com ele, aí ele vai me ouvir. Não tem nada a ver com isso, é merecimento. Não merecimento do quanto que eu agrado, mas do quanto eu evoluo, do quanto eu vou ter sintonia moral com esses espíritos superiores. Aí o que a Alice falou agora, não, chega lá por Jesus, depois vem por Genésio, depois vem por José, que talvez vai chegar no Alexandre igualzinho, para eu conseguir entender.
Porque eu só vou entender o que o outro Alexandre fala para mim igual. Que se o tal do Jesus falar, mas não vai chegar em mim, mas nem a pau. Nem do Genésio. Do José é capaz, mas aí o outro que eu vou entender, o recado, é o que está vibrando muito parecido comigo. Esse vai conseguir. Que é o meu obsessor. Normalmente é o meu amigo mais chegado. Mas não é. Mas quem que eu vou conseguir ouvir com mais clareza? Quem eu sintonizo. Quem eu consigo entender o que está falando. Chegar aqui o Jesus falando em javanês, eu vou conseguir entender o quê? Não, vou matar ele de novo, né? Ele não vai chegar recado, não vai conseguir me atingir em situação nenhuma. Mas é verdade. Não, eu sei, mas eu digo, ai credo, porque me lembra a história de que eu estava lá. Exatamente. Atirando pedra. Cuspindo. Né? E aí a gente fala assim, eu tirei pedra na cruz. Tirou. Não, primeiro nós colocamos ramos para ele passar. Vamos lá? Depois a gente atirou a pedra. Nossa. Pior ainda. 245. A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. E aí, tudo bem? Você está complementando, né? Agora que vai começar a vir os... 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aqueles em que podem encontrar-se por expiação. É aquelas. Oxê. Só corrigir, porque essa palavra era muito importante, desculpe. Não, São pode aquelas trevas, né? Certo? Que eu vou encontrar por expiação. Isso explica para você, por exemplo, por que André Luiz encontrou as trevas, né? Sim. Porque ele precisava daquilo para expiação. Não é a mesma coisa para um espírito de luz. E, de novo, né, o mais importante, ele precisa de luz? Não. Nós não estamos E é falando que o ótima espírito aquela precisa. frase do o inferno é aqui, né? Que é... Né? Quando as pessoas falam pra mim o inferno é aqui, realmente. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e no outro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento? Podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Bicorporeidade, né? Mas aí nós temos que fazer um estudo praticamente separado disso. Mas de novo, só para a gente conseguir entender o que é o mais importante da resposta no primeiro momento. O primeiro, né? Que é pensamento. Isso é extremamente importante a gente entender, certo? E o segundo é que, de novo, né? Como todas as outras perguntas, essa capacidade vai aumentando e vai melhorando de acordo com a minha evolução. Então, todas as coisas, para não desanimar muito, nós precisamos melhorar para conseguir fazer. Ou você cresce ou você cresce. 45 anos de Ou estudo. você cresce ou você cresce, não adianta, né? E depois eu preciso mostrar um negócio pra vocês que me chamou super atenção hoje numa postagem. Mas não vou fazer isso ao vivo. Vamos lá? Vai deixar todo mundo Eu curioso. tirei um pouquinho, você Pode, tá por cansada? favor. Vai ficar de castigo aí, coitadinho. Comentário de Kardec. A faculdade de ver os espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. E uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Mas nos espíritos, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz. Tudo bem, mas ainda para explicar? O que ele quer dizer? Esse é o comentário dele.
O espírito na unicidade ele não precisa do corpo físico, então ele tem a sua própria luz e vê através dela. Na verdade, lembra que ele está usando aqui de novo matéria, né? Sim. Se eu preciso de matéria, para eu enxergar, o que eu preciso? Do órgão. Do olho. Do órgão. Do órgão, porque hoje você pode ter os órgãos da visão e ser cego. Um deles não funciona direito. Sim. Certo? Mas eu preciso, no corpo material, desse órgão para enxergar. E aí, mais uma vez, ele deixa claro. Eu largo o corpo físico, não existe mais o corpo físico, vai ser descartado. Uhum. Então, a hora que eu desencarno, eu preciso de luz para quê? Pra enxergar. Eu não preciso. Não, mas é só... Não, ela tá certo. É isso. Ela precisa Ele precisa de de ter luz. luz para enxergar. Sim. Que é a sua própria luz. Mas Ele dele? faz com que ele É, enxergue. dele. Sim. Isso. Tá. É Pelo amor de isso. Jesus. Ué, eu tô louca. Né? Então, é como a luz, ela penetra todos os lugares, né? Sim. Para ela não tem parede, não tem. O espírito também ele se torna como se a luz fosse. E aí ele consegue enxergar e perceber tudo ao mesmo tempo. É que nem o Então, cego que quanto sonha, né? mais luz, o cego que sonha, ele está vendo com a visão espiritual, Espiritual, não com Porque a ele visão tem, do né? físico. Sim. E as pessoas não conseguem nem explicar. Exatamente. Quem consegue? Né? Então, é essa luz que ele Com consegue fogo, foi feio esse telhado, hein? penetrar todos os ambientes, né? Nenhum fornece obstáculo para ele, porque a luz é imaterial e as coisas materiais, né? Para ele não é matéria, é transponível. Raio-X. É a explicação mais próxima do que a gente tem na Terra. É a visão do raio-x do super-homem, por exemplo. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Que pergunta, né? Mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Só complementou. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Tudo bem aí? O que é obtuso? O que é obtuso? Fechado. Reduzido. Reduzido. 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, eles se manifestam por meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Então, está por todo o corpo. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma sugestão, porque eu acho que hoje cansou demais, né? Quer parar e a gente continuar na próxima, junto com as perguntas da semana que vem? Eu começo no Pode ser. Começa 250, Pode ser? Pode. Porque eu acho que todo mundo já meio que... É bastante coisa, bastante Então, informação. não É. é? Né? Não, e aí senão a gente vai acabar atropelando e acho que não vale a pena, né? Não tem pressa nenhuma, então eu acho que a gente pode voltar Começa na próxima semana. Na no próxima. 250, a gente faz essa até o 256, faz aquele texto que eu falei da revista Espírita e faz as perguntas da apostila. Né? Eu acho que Sim, senhor. todo mundo... Tô vendo a Tássia aqui do lado, quase desmaiando. aqui do lado. Cara, tem Rita. dia que esse horário me pega. Não, e hoje foi Senhora? realmente... A gente Depois de sai um da feriado cedo também, né? E aí depois ela começa a letar, assim, ela ó. E ela manda ver mesmo. Você vê. Não, e o assunto hoje tem muita coisa, né? E aí acaba... E aí, de repente, a gente vai começar a atropelar ou perder coisas que Sim, não vale a pena. que é importante, Não né? tem pressa nenhuma. Tem mais umas 18 encarnações para entender o livro. Eu tenho que fazer Até na 257. Ah, já tô cansada já. Pode quero dar uma sua. Só pra te contar, tem 1000. Então, nós estamos num quarto. Nós estamos só num quarto. Só a pessoa você não vai descansar também. Você não Nossa, fez, minha mãe fica revoltada. você não fez um terço. Não, né? Não, você não fez um terço. Pior, vai ter que E encontrar aí depois várias vai, pessoas, você tem que ler ainda o livro dos Várias médiuns, a várias Gênesis, o céu e o inferno. E a revista Espírita. Nossa, não dá alcançar só pensando. Vou pra cima, gente. Não desanima, não. E obras póstumas também, que ainda tem É. obras póstumas, né? Nossa, tem mesmo.
Mas tá, vamos lá. Mas esses 4, 6... Vou fazer oração para terminar, acabou. Então tá bom, então tá bom. Mas a gente pode encerrar com essa A gente pode fazer oração. Tá bom É assim, então. ó, lembrando que para progredir depende de nosso próprio esforço. Exatamente. Então, ou você se esforça agora ou você vai se esforçar mais tarde. Para cansa se esforçar. Dá pra deixar um pouquinho para depois. É. Alice, Né? Mas vai tempo que nós estamos deixando pra depois. Então, né? Bom, vamos só dar os avisos finais, aí o pessoal está também dando boa noite aqui. Bom, só lembrar, semana que vem você não me passou ainda O quê? a questão que você vai usar semana que vem já é o Evangelho, né? Ah, não passei verdade, Não esqueci. é isso? Eu Acho que é, né? É 8, é né? Evangelho. Então semana que vem é o Evangelho. Quem está acompanhando está convidado. Aí é palestra, mas é um formato diferente para quem não viu ainda. É uma mesa com 3 ou 4 pessoas que vão discutir o capítulo 5 ainda, né? Isso. Vamos fazer a instrução dos Espíritos, né? 3 ou 4 pessoas que falam devagar. Não tudo ao mesmo tempo. É um de cada vez. Fica um... É um de cada maluco vez. mesmo, gente. Tudo pra ficar maluco. Não é, senão a gente esquece. Semana passada teve alguém que entrou e falou, nossa, vocês conversam demais. Só porque a gente se gosta, né? Só que conversa que se gosta. Nós já voltamos a fazer encarnação pra fazer isso mesmo. Vamos lá? Nós estamos na Ocas Unidos. Né? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, nós nos agradecemos, Senhor, por mais esta noite produtiva de estudos, por termos aprendido mais um pouquinho a respeito da sua lei universal, as percepções dos Espíritos e também, Senhor, os nossos comentários sobre a nossa percepção. Sabemos, Senhor, que ainda há muito a caminhar, muita perfeição, Senhor, a buscar, mas que estamos, Senhor, em nossas tentativas, pedindo-te a força necessária para vencer os nossos entraves, para vencer as nossas mazelas e progredirmos, Senhor, um pouquinho mais a cada dia que passa. Dai-nos arrependimento sincero e a força, Senhor, e a sabedoria para que possamos escolher os caminhos que irão nos levar ao desenvolvimento de nossas virtudes. Abençoe a nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão nos ouvindo, os nossos protetores espirituais. Abençoe os protetores espirituais desta casa. E abençoe, Senhor, a todos os necessitados de sua boa vontade. Abençoe aqueles que estão nos asilos abandonados, aos órfãos, Senhor, que estão em seus orfanatos ou abandonados na rua. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão doentes nos hospitais, aqueles, Pai, que precisam do Teu amor e da Tua vontade, porque se sentem abandonados, apesar da Sua mão estendida a cada um de nós, oferecendo o Teu consolo através do Evangelho de Jesus, que é, Senhor, o nosso guia e o nosso protetor maior. Graças os damos por todas as bênçãos recebidas e te rogamos, Senhor, que nos acompanhe e que nos auxilie a que procedamos a nossa melhoria íntima, que voltemos para casa em segurança e que todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando onde estiverem sejam, Senhor, abençoados por Ti e pelos Seus mensageiros. Graças os damos, Senhor, que assim seja. Assim seja. Lembrei do menininho de 3 anos que foi